A partir deste momento, essa reunião está sendo gravada. Bom dia a todos. Hoje é dia 19 de março de 2022, sábado. Agora são 9 horas e 5 minutos. Estamos iniciando a nossa 15ª reunião virtual de estudos de filosofia, hoje com o tema Desenhar o próprio anseio com o coração puro. Desejamos um bom dia a cada um de vocês que se esforçam passo a passo no caminho da evolução espiritual e prosperidade material. Buscai a evolução espiritual e a prosperidade material vos será dado de acréscimo. Caríssimos irmãos e irmãs, somos chamados a refletir sobre os sinais do universo. Nos últimos 2 anos, nossas vidas foram profundamente impactadas com a pandemia. E agora, com a guerra, estamos assistindo à dramática situação de uma nação lutando pela sua liberdade. Uma guerra que afeta o equilíbrio econômico no mundo todo. Do preço do petróleo, dos combustíveis, do óleo da cozinha, a ameaça de escassez de insumos como fertilizantes, afetando o câmbio, inflação e juro em escala mundial. Quando estes eventos imprevisíveis acontecem, parecem nos testar a fé que cada um tem diante do poder do Criador do universo. Nessas horas, vemos como é importante a atitude baseada em princípio correto como ser humano. Diante da dificuldade e da oportunidade, cada um de nós temos a liberdade e a responsabilidade de escolher hoje o caminho que vai desenhar a história de amanhã de cada um. Bom dia a cada um dos empreendedores brasileiros. Bom dia, Yamamoto, comercial de Belém, a senhora Teiko Yamamoto, o pessoal da Tessim Suzana, a dona Yasco, o Jorge, o Vitor Tugura, da Tessim Minas, Natália Botelho, bom dia, da MN Própolis, seu Carlos Wada, Mogi das Cruzes, da Panamédica, o seu Katsuhide Itagaki, Leonardo Machado Carvalho. Da MNS, o Amauri falou que não podia participar, mas quem está representando hoje é o Donizete Fogaça. Bom dia pessoal, e um abraço para Hélio Horigome, Tadashi Morioka, Eduardo Shiroma, ele está dirigindo o carro agora da Marketing Digital, lá de Curitiba. De Curitiba nós temos hoje a participação do seu Teixum também, ele está com o vídeo fechado, mas ele é participante da antiga Seiwádio Curitiba, né? É a Márcia lá de Suzano, o Bruno, o Rodrigo, aqui de São Bernardo. Agora são 9 horas e 9 minutos. Sejam todos bem-vindos ao estudo da filosofia, amor e sabedoria. Eu sou Paulo Seiji, junto com seu Minoru Takano, somos os coordenadores das reuniões virtuais do Instituto Brasileiro de Filosofia Empresarial, que é a sucessora da Associação Seiwádio do Brasil. Embraf, Instituto Brasileiro de Filosofia Empresarial, ano 29, expandindo a divulgação da filosofia empresarial como ferramenta de administração para empreendedores brasileiros. Nossas reuniões são mensais para o grupo aberto, a público em geral, no 3º sábado de cada mês, sempre das 9 às 10 horas da manhã. Quem desejar participar da reunião virtual poderá receber o link da reunião através do grupo embraf.p do WhatsApp ou pelo e-mail embraf.p@gmail.com. Pedimos para que o pessoal mantenha o microfone fechado durante a reunião. Um outro recado aqui. Quando não puder participar, sugerimos que indique alguém para representar a empresa. Como fazem algumas empresas, quando a diretoria não pode participar, tem sempre alguém da empresa prestigiando a reunião. E eu creio também que esse sistema, né, ele é uma oportunidade para a pessoa que também é convidada a participar representando a empresa. A partir de março, agora, 2022, teve a renovação dos membros voluntários que compõem a diretoria da Embraf. O senhor Keisuke Ono, presidente da Daiso Brasil Comércio e Importação, assumiu a coordenação das reuniões do grupo de estudo em japonês, juntamente com o senhor Takahiko Yodo. Assim, a nova diretoria ficou, então, Katsuhide Itagaki, Keisuke Ono, Yoji Hasegawa, Takahiko Yodo e Paulo Seiji como coordenador do grupo em português. Os membros veteranos permanecem como conselheiros, o senhor Hidetaka Seki como assuntos internos do Instituto,
como a secretaria, e o senhor Shintaro Matsubara como conselheiro para assuntos internacionais, incluindo contatos com Hokubei-juku de Canadá e dos Estados Unidos, além do Japão. Sobre a implantação da filosofia nas empresas, para quem pretende adotar, para mais informações, entrar em contato pelo e-mail embraf.p@gmail.com. Também sugestões e críticas pelo mesmo e-mail embraf.p@gmail.com. Os avisos de hoje são estes. Quem tiver alguma pergunta, por favor, estejam à vontade. Agora são 9h12. Já podemos entrar no vídeo de hoje. Entrou agora o Hélio Junge, né? Bom dia. Então, hoje o tema de hoje é desenhar o próprio anseio com o coração puro, em palestra proferida pelo seu Kazuo Inamori na reunião da Seiwajuku da província de Nagano em março de 1999 no Japão. Para quem acompanha pelo livro O Capa Azul, ele está na página 85. Esse tema, desenhar o próprio anseio com o coração puro, eu achei que poderia ser entendido como desejar intensamente alcançar o alvo, alcançar o resultado, melhorar a empresa com a pureza da alma, com o coração puro, o coração reto, porque só desenhar o próprio anseio com o coração puro parece ser, não remete a uma ideia diretamente, né? Ok? Então, eu vou compartilhar a tela, pedimos que todos fechem o microfone, todos estão fechados, né? E vou rodar o vídeo, então. Desenhar o próprio anseio com o coração puro. Para sublimar o sentimento, é necessário desenhar o seu próprio anseio com o coração puro. Trata-se de esboçar o próprio anseio com o coração sublimado do que falei há pouco. Tal anseio seria a vontade de melhorar ainda mais a sua empresa, de fazer aumentar as vendas, etc. Esses anseios devem ser retratados com o coração puro. A respeito disso, tenho ensinado para meus funcionários da seguinte maneira. Vou ler. Deve-se desenhar o seu anseio com o coração puro. Caso contrário, não se pode esperar por um maravilhoso sucesso. Mesmo que o nosso anseio seja bastante forte, se for fruto de nosso interesse pessoal, egoísta, o sucesso que obtivermos será apenas momentâneo, sem longa duração. Por mais forte e intenso que seja o anseio, quando embasado em motivações conflitantes com o caminho correto do ser humano, sempre resultará em grandes fracassos, pois que gera atritos com a sociedade. Para obter sucesso duradouro, é preciso manter puros o nosso anseio e a nossa paixão. Em outras palavras, a questão é a qualidade do anseio com que se permeia a subconsciência. Certamente, teremos os nossos objetivos alcançados se continuarmos a nos esforçar diligentemente com base nos anseios mais puros. Este desenhar o próprio anseio com o coração puro, quando a gente se deseja, será desejado pelo coração ou mente. Segundo as escrituras budistas, das quais lhes apresentei alguns trechos há pouco, Buda declara que tudo será conforme for esboçado na mente. Ou seja, tudo que pensamos será materializado neste mundo. Eu também penso da mesma forma. Porém, não há nada mais difícil de comprovar. Acredito que todos pensarão, como uma empresa pode melhorar só porque o seu administrador assim deseja com um sentimento puro? Na realidade, é difícil de as coisas ocorrerem exatamente como se deseja. Pelo contrário, muitos devem ter presenciado o sucesso da empresa de um gestor com uma conduta deplorável. Por esta razão, mesmo que alguém diga obterá o resultado exatamente igual ao que desenhar em sua mente, será muito difícil alguém da área de administração de uma empresa acreditar. E mais, caso houvesse simples resultados de causa e efeito, por exemplo, um resultado positivo de uma prática benevolente e outro negativo de uma prática mal intencionada, de certo o mal não propagaria. Entretanto, trata-se de algo muito vago, e por isso nem sempre a empresa, cujo administrador trabalha com seriedade, obtém bom resultado. Por outro lado,
À nossa vista, parece que a empresa do gestor mau caráter é que prospera. Gera-se assim a insatisfação e, por isso, muitos acham que o mundo é incorreto e injusto. Consequentemente, ninguém quer levar a vida séria e honesta que eu venho propondo. Entretanto, de acordo com o ensinamento budista, há a justiça distributiva, ou seja, um resultado para cada causa. Assim, o que pensamos aparece exatamente igual nas nossas vidas ou na administração de nossa empresa. O que difere é o espaço de tempo. Se for considerado um espaço de 30 anos, consegue-se obter um balanço. Esse é o maior fator que dificulta a adesão à minha tese, pois se o resultado do que pensamos aparecesse em nossas vidas depois de uma semana ou um mês, ou no mais tardar dentro de um ano, todos prezariam o seu sentimento ou a sua forma de pensar. Mas isso ocorre depois de uns 30 anos. Ou, dependendo do caso, pode nos ocorrer até o final da vida. Em Londres, na Inglaterra, havia pessoas espíritas que realizavam uma sessão de evocação aos espíritos nos finais de semana. Nessa sessão, havia a presença constante do espírito de um índio chamado Silver Birch, que contava histórias, as quais foram compiladas em 10 volumes e publicadas sob o título Ensinamentos Espirituais de Silver Birch. São livros psicografados por um médium que recebia o espírito desse índio e impressionaram-me muito quando os li, pois ele diz o seguinte em relação à justiça distributiva. As pessoas não acreditam que quando se vive no mundo material, tudo o que pensar, raciocinar e executar terá bom resultado se esse for bem concebido, e quando, do contrário, terá resultado negativo. Isso porque o intervalo de tempo até que se observe o resultado é muito longo. Entretanto, quando visto dentro de um espaço de tempo que inclui o mundo espiritual onde estou agora, constata-se que os resultados são exatamente concernentes às causas. Esta é, se considerarmos também o mundo espiritual, sem se limitar somente a esse mundo carnal, uma perfeita descrição da lei da causa e do efeito, ou seja, da justiça distributiva. Eu, na minha idade, percebo que o intervalo de 30 anos, a lei de causa e efeito, se encaixam uns 90% neste mundo. É possível obter sucesso e crescimento da empresa, mesmo que não haja sentimentos puros. Se houver o forte anseio de crescer, custe o que custar, até puxando o tapete dos concorrentes, e se esforçar mais que ninguém, obtém-se sucesso, mesmo tratando-se de um egoísta que visa somente o seu interesse. Entretanto, tal sucesso não será duradouro. A observação dentro de um intervalo de tempo longo, verifica-se que se trata de um sucesso insustentável. Obviamente, não basta somente ter sentimento puro. Se a pessoa não se esforçar, será um caso fora de questão. Por exemplo, há pessoas com um sentimento imaculado, altruísta, que se esforçam em benefício dos outros, como Buda, sem interesse no crescimento de sua empresa e sem se tornar abastado. Acreditam piamente que a sua missão é dedicar-se ao próximo. Acho maravilhoso esse sentimento. Entretanto, mesmo que anseie o crescimento da sua empresa, não há como atingir esse objetivo se a pessoa se empenha somente em ajudar o próximo, conforme abordei há pouco. Além do mais, há quem reclame para mim dizendo: mas foi o Senhor quem disse que a atitude altruísta faria prosperar também a minha empresa. Quem diz isso é porque ainda não compreendeu que para fazer prosperar a empresa, deve-se, em primeiro lugar, esforçar-se mais do que ninguém. Obviamente, é preciso se esforçar com o sentimento puro, pois se o fizer com um pensamento egoísta, sem se importar com os outros, de certo, a ruína estará à sua espera. Há muitos que estão sendo julgados por atos ilícitos cometidos antes do estouro da bolha econômica no Japão. São aqueles que, no auge da bolha, construíram edifícios um atrás do outro em áreas nobres, como Ginza, Tóquio e em Osaka, com o vigor de quem abatia um pássaro em pleno voo. Eles, na época, comportavam-se como se fossem donos da cidade, gastando dinheiro a rodo, noite após noite. Mas nesses últimos 10 anos, perderam totalmente a sua imponência. Isso mostra que nós, administradores de empresa, não devemos agir com o único objetivo de satisfazer aos nossos anseios. É nosso dever pensar na felicidade de nossos funcionários, pois se a empresa arruinar, eles que tanto se esmeram no trabalho, apostando no futuro da empresa, perderão o rumo. Estou certo de que os administradores são os que mais se esforçam dentro da empresa com essa consciência, e cujo anseio de engrandecê-la também devem ter tido concebido com um sentimento puro. Assim, sua concretização será certa, quando vista dentro de um espaço de tempo um pouco longo. Aí o ensinamento de hoje. Agora vamos entrar na parte das opiniões
e comentários. Como método de estudo, a gente recomenda que o tempo do comentário fique entre 2 a 3 minutos para exercitar a habilidade de resumir a ideia dentro de um tempo. Não é que o tempo tem que ser tão importante nessa reunião, mas nas reuniões das empresas, normalmente a recomendação é que tenha um tempo para cada um dos participantes, né? Agora, eu escolhi aqui um pedaço aqui que ele fala sobre a justiça distributiva. Quer dizer, na verdade, pedaço não, ele fala vários aí, né? Que quando as pessoas olham um resultado bom que o administrador de mau caráter consegue no curto prazo, Namori diz que ninguém quer levar a sério a vida honesta que eu venho propondo, quando vê o outro ganhando mais, né? Então, é difícil tentar convencer o administrador novo, né, que está eufórico com o resultado bom que está conseguindo, a parar um pouco para refletir sobre a retidão do coração, porque no nosso mundo, o resultado financeiro fala muito alto, né? Então, quem está ganhando dinheiro, normalmente os outros ficam quietos. Mas, aí diz que o tempo faz prevalecer a justiça distributiva. Todo aquele que acumula o lucro com o coração torto, no longo prazo, ficará atrás daqueles que acumulam pouco a pouco o resultado de longo prazo, agindo continuamente com o coração puro, reto, sincero, transparente, digno, né? Mas também estou aprendendo que, ao longo da caminhada aqui na Terra, a vida nos presenteia com os altos e baixos, para nos ensinar que a história da vida vai sendo escrito por curvas tortuosas, por entre vales e montanhas. Mas então, o que é andar reto, né? Eu pergunto. Aí é minha resposta, é minha opinião. Eu estou entendendo que andar reto é persistir na retidão por entre os tortuosos caminhos que a vida nos revela progressivamente. Quer dizer, não é porque o outro faz errado que eu vou me contaminar. Não é porque acontece coisa ruim comigo que eu vou ficar revoltado, reagir a ele, né? E aí que acho que está a essência do aprendizado, é eu cair, passar por dificuldade, mas eu continuar reto, porque é isso que está sendo testado, é isso que é o aprendizado desse coração puro, né? Acho eu. Muito bem. Agora vou passar a palavra para o seu Takano. Takano-san, ajuda a interpretar esse ensinamento de hoje, que é um tanto subjetivo, né? Por favor. Bom dia para todos. Na verdade, sempre o Paulo resume muito bem a palestra do Dr. Inamori, mas eu queria comentar a minha experiência. Na verdade, a cada vez que ouço o Dr. Inamori falar na palestra dele, mesmo que seja por etapa, né? Eu tenho aprendido relembrando vários itens da filosofia do seu Inamori. E neste tema de hoje, particularmente, a gente vê que é a combinação de todo o ensinamento do seu Inamori. A questão de ser correto como ser humano é coisa que ele repete várias vezes em outras palestras. Assim como quando ele fala nesta palestra aqui, o resumido, fala em esforçar-se mais que todos. É o nosso quarto item do 12 princípios de administração. Então, é a combinação de todo o ensinamento em outras oportunidades que a gente vai acumulando, né, o ensinamento do seu Inamori. Então, é importante a gente não ficar satisfeito só com uma palestra dele. Hoje eu entendi, tá bom, essa é a filosofia do seu Inamori. Na verdade, é repetição, é insistência, né, de vários princípios que o seu Inamori nos ensina. Né? Então, de ser altruísta, não ser egoísta, né?
lógico, sempre agindo como o correto de ser humano, né? Pensando na sociedade, ele pensa muito nos colegas de trabalho, empregados, né? Ele tanto desenvolvimento espiritual como material. Esse é o comentário que eu queria fazer resumidamente, Paulo. Obrigado. Obrigado, seu Takano. Seu Itagaki, tem algum comentário a fazer? Eu totalmente concordo com o que falou Takano-san. Não somente desse capítulo, né? Como talvez senhores já está percebendo, cada capítulo está interligado com outros ensinamentos. Por exemplo, o capítulo que estamos aprendendo hoje, eu lembro o capítulo que nós estudamos o mês passado, pessoa que tem que trabalhar com amor, sinceridade e harmonia. Justamente por causa disso. Inclusive, mais capítulos anteriores, não sei se lembram vocês ou não, harmonizar-se com vontade do universo, também ligado com espírito, coração puro. Quando nós encontramos essa palavra, coração puro, talvez já sente alguma coisa, sentido religioso, né? Será que meu coração é puro? Será que eu tenho coração puro? Aí pensa, né? Agora, para a interpretação desse coração puro, eu acho que pode pensar como apenas um empresário, no meio de trabalho, tentar uma maneira mais considerando próximo, nunca fazer algum negócio assim egoísta, sempre procurando harmonia com o outro. Isso já é consequência de trabalho do Inamori-san deseja com coração puro. Agora, pela minha experiência, simplesmente assim executando trabalhos corretamente como ser apenas seres humanos, já eu percebo que tem alguns clientes nossos começam a ajudar para a nossa empresa. Por quê? Porque nós vemos que o problema do cliente, sempre eu falo para meu funcionário que tem que considerar como se fosse nosso trabalho, nosso problema. O problema do cliente é nosso problema. Qualquer que coisa seja, que é um problema grande, pequeno, para o cliente não tem grau de grandeza, tamanho do problema. Para eles, problema é problema, entendeu? Então, apenas uma troca de fusível de um aparelho que nós comercializamos, nós instalamos para o hospital, a enfermeira tem dificuldade para uma coisa bem simples, mas sempre nós atendemos bem. Aí, essas assim atitudes pequenininhas, o cliente nunca esqueça para nós. Então, para eles, não existe pequeno problema, problema meio, problema grande. É problema, só. Então, isso nós estamos percebendo agora, tá? Então, esse da capítulo de coração pura, não é uma coisa assim, eu acho que vocês não podem pensar alguma coisa de religiosa, sabe? Apenas fazer uma coisa uma coisa natural, né? Aí sim, eu acho que, consequentemente, acabamos se harmonizando com vontade de universo. Isso é o meu comentário. Obrigado. Obrigado, senhor Itagaki. Ô, Donizete, você mandou pelo chat aí, tá no PDF. Não precisa ler, mas assim, fala pra gente a sua ideia. Você fez um trabalho em cima disso. Tranquilo, beleza. Bom dia a todos, então. Eu imaginei que já tivesse cumprimentado, não imaginei que meu microfone tivesse desligado. Vamos lá, então. Com todo esse ensinamento, fica até difícil a gente acrescentar alguma coisa, né? Muita bagagem, desde o doutor Inamori, o senhor Paulo e os demais. Mas, enfim, o que poderia contribuir com esse tema aí? Desenhar o próprio anseio com o coração puro. Eu creio que a organização ela tem a cara do seu gestor, seja ela na questão da paixão, do empenho, do resultado, assim como de sua integridade, né? E como parte dessa integridade, que eu vou atrelar com o tema aí, coração puro, eu creio que todos os resultados a longo prazo decorrem dele, dessa integridade, dessa somatória de fatores, né? E digamos que precisa estar alinhados, inclusive com a missão e com a visão da empresa. Integrar toda a cadeia envolvida, colaboradores, fornecedores e clientes, e assim como a sociedade, né? E um aspecto relevante aí do nosso tema de hoje, que envolve a questão da sociedade e também o poder público, o governo,
que eu creio que é um fator determinante do negócio hoje, é a observação ao ordenamento jurídico, né, que é onde eu faço parte e represento. A parte tributária hoje, creio que é um calcanhar de Aquiles para a maioria das empresas, né? Você trabalhar dentro, observando as leis, recolhendo os tributos, não é uma situação nada fácil, nada simples, que inclusive o Grupo IMNS observa isso e às vezes ela se coloca em situação de desvantagem no mercado, porque ela observa rigorosamente esses processos, esses procedimentos, né? Recolher aquilo que o governo exige, que às vezes dá uma dor muito grande no coração, porque a gente não obtém a devida contrapartida. Mas ainda assim é um dever legal. E para que nós, até para que não tenhamos prejuízos futuros, e não só por isso, obviamente, nós precisamos observar. E com relação aos demais parceiros, fornecedores e clientes, manter uma relação saudável, sustentavelmente econômica, né? Onde as partes possam ganhar, de forma que o negócio possa se perpetuar ao longo do tempo. Tanto o fornecedor quanto o cliente, no contexto da MNS, nós podemos dizer que são as nossas galinhas e ovos de ouro, né? Nós não podemos matar a galinha e fazer uma canja, ou seja, não podemos ter uma relação ganha-perde de negociação. Pelo contrário, nós temos que estabelecer uma relação favorável, positiva, que favoreça o ganho de toda a cadeia envolvida, porque assim a gente consegue fomentar essa cadeia para que ela se perpetue ao longo do tempo, né? Muitos aí vêm com uma visão antiética do mercado, que o outro precisa perder para que eu possa ganhar. Isso, na verdade, a meu ver, é uma confusão que se estabelece talvez pela cultura do povo brasileiro, do nosso jeitinho, né? Mas que, na verdade, não condiz com a realidade. Como bem ensinado aí pelo Dr. Inamori, creio que os princípios, quando são observados de forma íntegra, desde o seu início, ao longo do tempo, eles terão um resultado positivo. E, ao contrário do que muitos pensam, é possível, sim, estabelecer uma relação ganha-ganha no segmento empresarial e não somente uma parte ganhar em detrimento da perda de outros. Seria essa a minha contribuição. Muito obrigado a todos. Obrigado, Donizete. Eu ouço histórias reais lá da tua terra, lá, Pilar do Sul, São Miguel Arcanjo, produtor de uva, né? Que roubaram a carga dele. Quer dizer, roubaram não, levaram a carga e não pagaram, né? Caiu no conto do vigário. Aí a pessoa fica revoltada, a pessoa reage ao que acontece, mas a pessoa não consegue parar para pensar, por que eu atraí nisso, né? Atraí isso? Por que eu caí nisso, né? Então, é uma coisa interessante isso, a pessoa que pensa em levar vantagem, ou então ele não aguenta ver o outro puxando o tapete, né, e ganhando dos demais. E aí aquilo vai enfraquecendo a alma e chega num determinado momento em que fala, acho que eu também vou fazer isso. Quando ele pensa nisso, toca a campainha e o farsário já está com o caminhão lá falando, você não quer vender uva para mim? Eu pago o dobro do outro, né? Deve ser alguma coisa assim que ele propõe alguma coisa atrativo, assim como qualquer bom golpista. Então, acaba depois caindo nisso e se a pessoa não acordar, não tomar essa consciência, né? A pessoa começa a querer vingança, e vai piorando e ele vai desenvolvendo o inferno dele aqui particular na Terra, né? Então, quando fala estudar a filosofia, é isso que o Donizete falou. Num determinado momento, parece trouxa fazendo certo, né? Aos olhos da ganância do mundo, parece coisa de bobo. Só que essa coisa de bobo que o Inamori-san fala, acumula isso durante 30 anos para ver quem é o bobo na história, né? Os espertos não morrem rico, eles ganham, mas perdem. Agora, o inteligente, o esforçado, né? Esse sim, ele tem resultado acumulado gradativamente ao longo da vida, não? Eu gostaria de ouvir a opinião também. A Natália quer falar alguma coisa? Você sempre tem umas opiniões boas aí. Não, bem, esse tema, ele é bem profundo no seguinte, quando fala que o coração puro, né, como o senhor Takano falou, não colocando na forma religiosa. Eu entendo o que é o coração puro nesse sentido,
eu fazer algo lógico, esperando um resultado, né? Mas que esse resultado não seja benéfico só para mim. Esse resultado tem que ser benéfico também para o meu próximo. Então, vendo o lado corporativo, a empresa que ela tem o sucesso, alcança o sucesso, ela faz o bem para a diretoria, mas faz o bem para uma comunidade, porque ela gera emprego. E ela gerando emprego, ela faz um bem, porque vai haver circulação de riqueza. Então, quando se coloca que, né, uma empresa, seja ela com 1.000 funcionários, seja ela com 10, com 2, ela gera riqueza. E ela gera riqueza, essa riqueza circula, proporcionando bem-estar a todos da comunidade. Então, esse coração puro foi esperar um resultado positivo daquilo ali. Aí, às vezes, nós somos muito imediatistas, a gente quer um resultado rápido, né? Principalmente com a evolução aí digital, né? Tudo que antes levava 2, 3 dias para você conseguir uma resposta, hoje você consegue, num minuto, você manda um zap e tem um retorno rápido. E, às vezes, a gente quer tudo rápido. A gente quer fazer uma boa ação aqui e esperar que o resultado venha logo em seguida, né? E quando você fala, olha, como ele fala, pode demorar até 30 anos. Talvez a boa ação que eu estou fazendo hoje, o meu coração puro hoje, numa atitude, eu não vou colher esse fruto. Quem vai colher vão ser os meus descendentes. Por quê? Porque é um resultado de longo prazo. Então, às vezes, eu principalmente, eu tomo para mim que às vezes eu preciso me policiar nisso, no querer rapidez de resultado, né? E eu achei isso muito interessante. Essa foi a parte, assim, que me chamou um pouco a atenção. Obrigada. Obrigado. Dona Teiko, vamos falar alguma coisa hoje? Mas eu anotei aqui causa e efeito, né? Causa e efeito seria ação e reação. Falando de maneira religiosa, a primeira palavra de sabedoria que Jesus Cristo falou foi: dás e receberás, né? Primeiro nós temos que dar para receber de volta. Então, primeiro nós temos que semear bons frutos, né? Não, bons sementes para semear bons frutos. Né? Então, seria assim, temos que fazer bom trabalho, empresa, na sociedade, para ter um bom resultado a longo prazo. Dizem que tudo que a gente acumula de karma positiva ou negativa, as 4 gerações acima da gente e abaixo da gente recebe. Então, quando na empresa, as gerações futuras, nossos sucessores, nossos herdeiros, pode receber bons trabalhos feitos pelos antecessores, né, antepassados, pelos fundadores. Né? E se os fundadores não tiverem feito bom trabalho, não tiverem acumulado karmas positivas, quem vai receber seria nossos herdeiros e sucessores. Então, essa causa e efeito, ação-reação, de maneira religiosa, seria assim. Obrigado, Dona Teiko. Vamos lá. Sim. Yasco, pode falar? Ai, Dona Yasco. Então, né, eu também anotei tudo que o falou, todos falaram coisas muito interessantes, mas só vou falar um pouquinho a minha experiência, porque a minha experiência, eu comecei com ONGs, né, sessão médica, então, organizações que têm tempo para si. E depois entrei numa indústria que, claro, o objetivo maior é lucro. Mas eu achei interessante o seu Inamori falando aqui, ó, somente ajudar os outros não prospera também. Uma coisa que ele falou no Isso. E realmente, ONGs que têm os 30 anos para mais, são ONGs também que sabem como obter. Você pode questionar, enfim, comparar sem querer entrar na religião, mas também, né, claro, além de terem seus propósitos, eu acho que o mais importante realmente é o propósito de cada instituição, seja ela com fins lucrativos ou sem, mas tem mais sucesso e, pelo menos a curto prazo, não parece isso, não sei se isso vai durar gerações, pode até ser que sim, sendo que ela tenha realmente um propósito, né, criar harmonia, como o Itagarsan falou mesmo, com o próximo, esse relacionamento ganha-ganha, e que o Itagarsan falou também, né? Instituições que são mais, falando ainda de sentido versus instituições que são um pouquinho mais, se ele realmente tem um propósito importante, como uma PAI que eu já trabalhei, conheço, né, várias APAIs ao longo ao redor do país, né, ele tem um propósito muito nobre,
assim como mesmo instituições ou religiosas ou não religiosas que tragam conforto para as pessoas e que a gente vê, né, nem vou falar de exemplos, bem-sucedidas com muito dinheiro. Empresas com fins lucrativos também que a gente vê durante gerações, eu acho que realmente se é um dono, né, se ele está pensando muito realmente no lucro rápido ou muito em si próprio, não sei se ela consegue durar gerações, as 4, 5 gerações que a dona Cid falou. Se ela tem um propósito maior, se consegue acompanhar as necessidades do mercado, transformações, se consegue entender realmente que esse problema é nosso problema também, mas isso tem que acompanhar, né, acontecer num ambiente ganha-ganha para ambos crescerem, né? Eu acho que essas são empresas aí que duram décadas, séculos, né? Independente do tamanho que eles tiverem. No Japão não tem as empresas que duram 1000 anos aí, que fazem saque e que atendem a região, e com certeza a região tem muito interesse em apreciar esse torna imprescindível para os seus clientes, né? Até empresas, né, multinacionais aí que atendem o mundo inteiro, mas todos eles eu acho que devem ter essa visão em comum para prosperar. Então, eu acho que no final eu estou aproveitando o que todo mundo falou de bom aí e juntar um pouco com a minha experiência, que eu vejo ONGs e ONGs também tem que ter mais ou menos esse espírito corporativo. Só uma boa intenção não basta. Gostaria de concluir assim. Ok, obrigado, Fiasco. Realmente, na página 87 do livro, né, chamou a atenção quando ele fala somente ter sentimento puro, né, somente ajudar o próximo, que é o caso de um religioso e tal, ele tem o seu valor em ajudar o próximo, mas como dirigente de uma empresa que precisa gerar resultado, que precisa garantir o emprego de seus funcionários, ele tem que ser, além de altruísta, ele tem que também buscar resultado. E aí é que eu acho que tem a divisa, né, a fronteira entre até onde é o amor e até onde é o lucro. Então, o lucro com amor, né, é diferente de lucro egóico. Essa região aí que a gente não sabe aonde que termina, aonde que começa, que eu acho que é o que a gente vai aprendendo por ficar repetindo, parece a mesma coisa. Mas a vida vai ensinando isso. Mais alguém? Seu Teixum, de Curitiba, o senhor gostaria de comentar alguma coisa? É a primeira vez que o senhor está entrando. Sim, eu agradeço aí o seu convite. Está ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Bem, a minha primeira participação nesse grupo aqui do IBRAF, né? Eu participei vários anos do Seiwágico de Curitiba, sim. Inclusive sucedi o Jorge Yamawaki, né? Que era o presidente, depois até que houve a extinção. Bem, com relação ao comentário do Inamori, eu ressalto que ele dá muito valor aos valores de uma empresa, isto é, que os valores da empresa devem ser fundamentados no sentimento, né, no altruísmo e na ética, né? Ele sempre reforçou em todos os ensinamentos dele, né, esse aspecto. E o que você falou agora também, da necessidade da empresa ter resultado aliado justamente a esse de fazer bem à sociedade. Eu sempre pensei nisso, eu acho que nós devemos, eu fui empresário também, nós devemos buscar resultado realmente para poder sustentar a necessidade de fazer bem para a sociedade, de cuidar dos nossos funcionários, porque eles são um bem maior da empresa. Então, esses dois caminhos devem andar juntos, né? A busca do resultado não é apenas para a gente ter dinheiro, acumular patrimônio, não, é para acumular, né, comportamento da gente, né? Então, esse eu acho que é um aspecto importante e que dificilmente entre os códigos de ética ou os valores da empresa, eu trabalhei em empresa multinacional, né, eu tenho visto entre os valores esse aspecto de doar a si, cuidar bem dos funcionários, etc. Apenas aparece a necessidade de busca de resultado, o lucro, etc. Então, acho que realmente o Inamori ensina a gente, né, a refletir, né,
que uma coisa não pode sobreviver sem outra. Nós devemos buscar resultado, mas não só para ter um patrimônio físico, mas é para ter um patrimônio moral também. Eu acho que é isso. Perfeito. Obrigado, seu Teixeira. A evolução espiritual, quando vai buscando ela, a prosperidade material, ele vem como acréscimo, né? O seu Eurocouto, o senhor quer falar alguma coisa? Ele é estatístico da Prefeitura de São Paulo, tá certo? Isso mesmo. Sim. Teria muito para falar, mas o tempo é restrito. Eu sou espírita, kardecista, e sigo o espiritismo já há muitos anos, há 40 anos. É? A palestra do senhor Amor, para mim, a minha palestra eu já assisti. Não só pelo fato dele ter falado que a gente tem que ser amigo do tempo, nós temos que saber aguardar o momento certo, mas principalmente para que a gente possa ter paz no coração e saber tratar a casa, o açougueiro no seu açougue, quer dizer, outras pessoas, as pessoas em si. Quer dizer, tratar bem as pessoas, isso para nós é o grande ganho. A gente ganha sempre com isso. Ganhar dinheiro é relativo, porque daqui a pouco todos nós deixaremos a Terra. Um pouco o que vai sobrar para nós é apenas a consciência espiritual. Se fizermos o bem, muito bem, progredimos nessa vida. Se não fizermos, então nós estagnamos, nós paramos. E é lógico que a gente não quer isso. Nós, espíritas, falamos muito assim, essa frase que eu vou falar. Perde-se uma encarnação de pensamentos materiais exclusivos. Perder a encarnação, se a gente tiver consciência disso, a gente não quer. A gente não quer perder a nossa encarnação. Eu estou com quase 70 anos. A vida toda eu estudei e aprendi. E a vida nos dá isso, aprendizado contínuo. O esperto, o verdadeiro, é aquele que aprende a todo momento. Não aquele que rouba, que tira vantagem, que quer glórias materiais. Glória material não vale nada. Vale para que a gente possa ter a subsistência própria e ajudar o próximo. Então, para vocês que são empresários, eu não sou empresário, né? Eu trabalho na prefeitura, e a prefeitura não é uma empresa, é só um órgão governamental. Eu aprendi lá dentro da prefeitura que eu devo tratar a todos os meus colegas como pessoas, como seres humanos. Então, a vida toda eu falo, 20 mil colegas, 20 mil colegas na ativa, e mais 130 ou 140 mil colegas aposentados. A todos, eu sempre tratei de igual para igual. Nunca fiz diferença. Aprendi isso na vida. E aprendi com o espiritismo. Eu gosto muito da filosofia oriental. Eu leio bastante de filosofia oriental. Eu não sou descendente de japoneses, nem de chineses, nem de coreanos, mas eu gosto muito da filosofia, da cultura de vocês. E sempre trabalhei muito com descendentes de japoneses na prefeitura, principalmente na prefeitura, e aprendi muito com vocês. Então, eu tenho aqui uma literatura muito boa que eu recomendo a vocês. Por exemplo, ler Confúcio. Confúcio era chinês. Confúcio diz muito. Ele fala pouco, ele escreve pouco. Sabe por que ele escrevia pouco? Porque ele não tinha papel. Então, ele precisava resumir as ideias dele de uma maneira tal que fosse bem entendido. O que ele queria passar para a gente, passa em 2, 3 linhas. No caso, ele escrevia em colunas, né? Então, 2, 3 colunas. Ele escrevia muito, era muito. A ideia dele era excelente. Eu recomendo para todo mundo ler Confúcio. Eu sou Confúcio, muito antes de ser espírita, porque eu nem gosto de falar essas coisas, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sou nada. Eu só sou um ser humano que vive honestamente. Eu pago meus impostos todos os dias e trato todo mundo muito bem. E isso é o que é a tônica. E o seu Inamori, desta vez, ele falou uma coisa importante, que é essa relação com o tempo. A gente não tem que se cobrar pelo tempo. A gente tem que se cobrar a si próprio para que a gente se melhore a todo momento. Então, o tempo deve jogar a nosso favor. É isso que eu tinha a expor. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, seu Euro. Eu acho interessante a postura de uma pessoa sendo funcionário público, né? Ter esse nível de consciência, porque na nossa linguagem, funcionário público é aquela que não faz nada, aquele que fica tapeando, né? É a nossa consciência coletiva. Ter alguém nessa qualidade dentro de uma prefeitura é uma garantia de que nem todos estão perdidos, né?
Posso completar? Só rapidamente, não vou tomar mais o tempo de vocês. O funcionário público é mal visto mesmo, mas existe uma razão de ser, porque uma boa parte, uma fração significativa dos funcionários é preguiçosa e entra no cargo público para encostar o corpo, para não trabalhar. A gente vê isso, eu vejo isso, vi ontem eu fui lá, ontem tive trabalho presencial na prefeitura e eu vi isso. Tem gente que chega lá, assina o ponto e vai embora. Qual é a responsabilidade dessa pessoa? Zero, né? Nenhuma. Ele não está lá para servir. E não é para servir somente o público, é para servir a todos, inclusive os internos. Eu dou aula para servidor, eu não dou aula para pessoas fora da prefeitura. Eu sou professor de servidores públicos. Olha o tamanho da minha responsabilidade. Essas coisas que o senhor Inamori fala, eu já assisti a 3 palestras dele, essa aqui é a 3ª. Eu repito isso nas minhas aulas. Eu uso esse tipo de argumento que eu tinha para falar. Muito obrigado pela oportunidade. Ok, muito obrigado. Bom, são 10 horas em ponto agora, mas alguém queira falar alguma coisa? No finalzinho da reunião nossa, o Hélio está pensando, né, Hélio? Hein? Sempre pensando. Sempre pensando. Não, eu gostaria só de, no momento aqui, agradecer, viu, pela participação aqui, né, em especial, gostaria muito de agradecer aí a contribuição do meu amigo Euro, tá, eu que indiquei ele aqui para o grupo, tá, e estou muito feliz que ele está gostando aqui de participar, viu, muito obrigado. Porque o Hélio é físico, né? Isso, eu sou físico e isso, o Euro foi um dos grandes incentivadores de eu ter estudado física depois da veterinária. Então, eu agradeço especificamente ele, viu? Muito obrigado mesmo. É outro nível, né? A gente fica com inveja desses intelectuais aí, viu? A gente quer contribuir, viu? Estamos à disposição. Muito obrigado. Muito bem. Bom, já são 10 horas e 1 minuto agora. Quem quiser falar alguma coisa no finalzinho ainda pode levantar a mão, mas eu vou encerrando aqui a reunião de hoje, anunciando a nossa próxima reunião, que será no dia 16 de abril. Só que 16 de abril é aquela semana que tem feriado, né? Abril tem 2 feriados. Dia 15 de abril, sexta-feira, é um feriado nacional. Como pode acessar a reunião? Em cima de bicicleta, dirigindo carro, na praia. Então, a gente manteve essa reunião no dia 16 mesmo, com o tema Ter Coração Sincero. Na página 89 do livro Filosofia Kyocera, os 78 princípios comentados, para acessar esse vídeo no YouTube, você pode digitar Filosofia Inamori 16, ele já te traz, ou então Ter Coração Sincero. Aí já traz esse vídeo número 16. Então, um grande abraço a todos, né? Muito obrigado por participarem dessa nossa 15ª reunião de estudo de filosofia. Um bom final de semana a todos. Obrigado a todos, pessoal. Obrigada. Bom final de semana a todos. Kazuya Nakaba, também lá de Timóteo, Minas Gerais. Obrigado, pessoal. Até a próxima, então. Tchau. 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 Boa semana a todos. Obrigado, hein?